Bora lá, meus isótopos, questão 38. O leite é formado por muitas substâncias, como gorduras, açúcares, proteínas e água. Seu principal constituinte. Então, foco na água, afinal de contas, é o principal constituinte. É, Jones? É. Quando o colocamos para ferver, as moléculas de água, de novo, moléculas de água, com temperaturas próximas de 100 graus Celsius, começam a se transformar em vapor. Ou seja, elas mudam do estado líquido para o estado gasoso, se agregando e entrando em expansão. Na parte superior da vasilha, encontram uma camada resultante da desnaturação de uma proteína associada à gordura, que conhecemos por nata. Como as bolhas de água não conseguem romper essa película, o conjunto todo começa a subir. E pronto, sujeira à vista, além de prejuízo. Então quer dizer que à medida que a água ferve, o leite ferve, né? E essas moléculas de água não conseguem romper a nata, há uma expansão e, consequentemente, o leite derrama no seu fogão. Se nas 4 cidades do Brasil listadas o incidente descrito ocorresse, a que sujaria o fogão primeiro, reparem, a que sujaria o fogão primeiro seria, para sujar o fogão primeiro, tem que ser aquela que ferve primeiro. Então, onde a água ferver primeiro, é onde o fogão sujará primeiro, ok? Agora, analisando alternativa A, B, C, D, eu tenho cidades onde a altitude é superior a 0. Isso quer dizer que nenhuma dessas cidades são cidades litorâneas. Todas essas cidades estão acima do nível do mar. Tá, Jordans, mas por que eu preciso dessa informação? Entendam vocês que a pressão atmosférica ao nível do mar é igual a 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio. É, Jordans? É. Então, quando eu falo 1 atm, eu quero que vocês entendam 760 milímetros de mercúrio. Essa é a pressão atmosférica ao nível do mar. Ok? Ok. Como são todas as cidades acima do nível do mar, a pressão atmosférica nessas cidades é inferior a 1 atm. Mas por que, Diógenes? Entendam, à medida que subimos, a pressão atmosférica diminui. Again, à medida que subimos, a pressão atmosférica diminui. Então, quanto mais alto estivermos, menor a pressão atmosférica. Com isso, eu já identifico que a altitude de 1.620 metros, vou destacar aqui, é onde eu vou ter a menor pressão. Não faça isso, obrigado. A menor pressão. Então, a menor pressão atmosférica é em Campos de Jordão. Agora vamos entender o porquê. Para resolver essa questão, eu preciso do diagrama de fases. Lembrar desse assunto que vocês também não dão muita moral. Mas por que, Diógenes, que eu preciso do diagrama de fases? Bom, é a partir do diagrama de fases que eu consigo compreender por que a temperatura de ebulição de um material depende da pressão. Não só a temperatura de ebulição. Eu consigo entender por que a mudança de estado físico do material está relacionado tanto à temperatura quanto à pressão. E eu quero que vocês imaginem essas curvas de vermelha juntas, formando um cálice. Diógenes? Imagina que isso é um cálice. Uma taça, um copo. Mas por que, Diógenes? Porque dentro desse cálice, eu vou colocar a água na forma líquida. Ah, Diógenes, então é fácil, hein? O líquido fica dentro do cálice, certo? Aqui na esquerda eu tenho a água na forma sólida e aqui no estado gasoso. Então eu já consegui, olha que fácil, eu já consegui, no diagrama de fases, identificar qual é a região de cada estado físico da matéria. Bom, continuando. Eu também vou ser capaz de identificar o seguinte: do ponto T
do gráfico, olha para o gráfico, ponto T ao ponto M, eu tenho a curva de transição entre o estado sólido e líquido ou líquido e sólido. Ou seja, eu consigo identificar qual é a temperatura de fusão do material em diferentes pressões. Jones? Sólido para líquido é fusão. E vocês reparem bem que se variar a pressão, irá variar também a temperatura de fusão. Bom, vou desfazer isso aqui para não ficar poluído demais o gráfico. E vou destacar agora do ponto T ao ponto N. Reparem bem. Do ponto T ao ponto N, eu tenho a curva de transição entre o estado líquido e gasoso ou gasoso e líquido. Isso quer dizer que eu sou capaz de identificar a temperatura de ebulição da água em diferentes pressões. Diógenes. Então, calma lá. Eu já entendi que à medida que a gente sobe, ou seja, em altitudes maiores, a pressão é menor. Jones? E quanto menor for a pressão, bom, aí nós vamos ver daqui um pouquinho o que acontece com a temperatura da água em pressões mais baixas. Vou desfazer isso aqui para destacar para vocês que do ponto T ao ponto R, eu tenho a curva de transição entre o estado sólido e o gasoso. Ou seja, e gasoso e sólido também, obviamente. Eu consigo entender em quais condições de pressão a água pode sofrer sublimação. Diógenes, mas a água pode sublimar? Eu achava que sublimava apenas gelo seco, iodo, naftalina. Não. Cada substância possui o seu diagrama de fases. Isso quer dizer que toda substância pode sublimar. Mas para isso eu preciso de temperaturas e pressões adequadas. Reparem bem que para a água sublimar, a pressão tem que ser inferior a 4,579, pois assim, caso eu aqueça, vou pôr de vermelho aqui, não, vermelho não, roxo, e depois eu apago. Caso eu aqueça a água, ela passa direto do estado sólido para o estado gasoso quando a pressão é uma pressão inferior ao ponto triplo do material. Charles, o que é ponto triplo? É o T do gráfico. E entendam que no ponto triplo, onde tem o T no gráfico, eu tenho os 3 estados físicos da matéria, no caso da água, em equilíbrio. Charles? Então quer dizer que na pressão de 4,579 e na temperatura de 0,0098 graus Celsius, eu encontro a água nos 3 estados físicos em equilíbrio? Perfeito. Bom, olhem para o gráfico, entendam o gráfico que eu vou apagar aí, ok? Porque está muito poluído. Bom, está aí meu gráfico de novo. Eu deixo ali em cima que a pressão de 1 atm é uma pressão de 760 milímetros de mercúrio, ou seja, pressões iguais a essa eu encontro em cidades litorâneas. Campos de Jordão, Piatã, Diamantina, Urupema, negativo. Nessas cidades, como elas estão acima do nível do mar, a pressão será inferior à pressão atmosférica. Tá, Jorge, bora trabalhar. Sim. Reparem, ao nível do mar, na pressão de 760, eu posso encontrar o ponto de ebulição da água. Jones? Reparem que eu destaquei no gráfico e parei em B. B de beijo. Mas por que B, Diógenes? B é exatamente em cima da curva de transição entre a forma líquida e a forma gasosa. Diógenes, então quer dizer que nesse ponto a água está em ebulição. Sim. E eu desço aqui e encontro a temperatura. Reparem, ao nível do mar, a água ferve a 100 graus Celsius. Diógenes, eu achava que a água sempre fervia a 100 graus Celsius. Aí eu peço desculpa para vocês. Esse erro é meu e de mais alguém. Nós temos o hábito de sempre falar assim, qual que é a temperatura de ebulição da água? Aí os alunos gritam, 100 graus Celsius.
A pergunta foi errada. A pergunta deveria ser: qual é a temperatura de ebulição da água ao nível do mar? É, Johnny? É. Aí vocês respondem 100 graus Celsius. Tudo bem? Tá, Diógenes. Mas você mesmo disse que nas cidades fornecidas na questão estão acima do nível do mar, portanto a pressão é menor. Pressão é menor. E quanto mais alto, menor a pressão. Quanto mais alto, menor a pressão. Então, a cidade que apresenta maior altitude aí, no caso, é 1.620 metros, Campos do Jordão. Eu vou colocar aqui, ó, um ponto no gráfico aqui e reparem. Vou colocar aqui, ó. Ô, gente, apanha. Pronto, aqui. Aqui eu vou falar que eu tenho Campos do Jordão. Campos de Jordão. Perdoem os moradores de Campos de Jordão. Agora vamos lá. Vou riscar aqui até encontrar a curva de transição entre o estado líquido e o estado gasoso. Porque quando eu encontro essa curva, eu descubro o ponto de ebulição. Vou riscar aqui para baixo e reparem bem. Em Campos do Jordão, assim como em todas as outras cidades fornecidas na questão, a água vai entrar em ebulição numa temperatura inferior a 100 graus Celsius. Olha aqui, ó. Eu chamei de X essa temperatura. Então, em Campos de Jordão, onde a pressão atmosférica é inferior a 760, a água entra em ebulição em uma temperatura inferior a 100 graus Celsius. E das cidades listadas, Campos de Jordão é a que apresenta menor pressão e, consequentemente, menor temperatura de ebulição. Então, eu não tenho dúvidas de dizer que no Brasil, o incidente descrito ocorresse, a que sujaria o fogão primeiro seria Campos de Jordão. Mas, Diógenes, por que Campos de Jordão? De novo, bem rapidinho agora, sem enrolação. Quanto maior for a altitude, menor será a pressão. E quanto menor for a pressão, menor será a temperatura de ebulição. Isso quer dizer que a água, o leite, irá ferver primeiro em Campos de Jordão. Fervendo primeiro em Campos de Jordão, o fogão que sujaria primeiro seria o de Campos de Jordão.